Olá pessoal, eu sou o professor Frederico Oliveira e esse semestre eu vou trabalhar com vocês na disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 1. Eu sou professor do Instituto de Engenharia da UFMT, campus Várzea Grande, e em virtude da pandemia, esse semestre nós estamos tendo as aulas online. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês, essa aula de hoje é só uma apresentação da disciplina, tá? A gente não vai ver nenhum conteúdo novo. Então, primeiramente eu vou me apresentar, tá? Em seguida, eu vou falar aqui da ementa da disciplina, do conteúdo programático que a gente vai ver ao longo do semestre, a metodologia que eu vou utilizar, as avaliações e a nossa bibliografia. Eu sou bacharel e mestre em Ciência da Computação pela Federal de Lavras e atualmente eu sou doutorando também em Ciência da Computação, mas com foco em Inteligência Artificial pela Federal de Goiás. Esse semestre eu estou com as disciplinas de Algoritmos e Estrutura de Dados 1 e 2 e também com a disciplina de Inteligência Artificial. Tá? Também tem um projeto de pesquisa e um projeto de extensão, tá? Com foco em aplicações utilizando inteligência artificial. Quem tiver um pouco de interesse nos projetos que eu desenvolvo, pode dar uma olhada na minha página pessoal do GitHub, que é Fred, S de sapo e o número 0.github.io. Tá? E qualquer dúvida, sugestão que tiver, pode entrar em contato pelo meu e-mail, fred.santos.oliveira@gmail.com. Então, essa é a ementa da nossa disciplina, tá? Ela diz o que a gente tem que estudar nessa disciplina, tá? É claro que eu tenho um pouco de flexibilidade, mas, em geral, é isso. A gente tem que estudar os conceitos básicos de organização de computadores, a construção de algoritmos em pseudocódigo e uma linguagem de alto nível, que a linguagem escolhida nessa disciplina é sempre a linguagem C, tá? Então, a gente vai ver algoritmos iterativos e recursivos, como estruturar esses algoritmos, como depurar eles na hora de transformar eles em algum programa, tá? Fazer os testes e a documentação. Tudo isso a gente vai ver na resolução de alguns problemas, tá? Problemas científicos. A justificativa para a gente estudar essa disciplina é que essa disciplina essa é a primeira disciplina que a gente vai ver um pouco de programação, tá? Então ela vai dar uma introdução para vocês no raciocínio lógico, nas técnicas de resolução de problemas computacionais, tá? E na implementação utilizando uma linguagem de alto nível, tá? O conteúdo deve, portanto, abordar os aspectos básicos de algoritmos e desenvolvimento de programas, que são, os conceitos básicos de algoritmos, variáveis, expressões, estruturas de seleção e repetição, funções e recursividade. O objetivo geral nessa disciplina é apresentar ao aluno uma visão sobre o projeto e a implementação de algoritmos. A gente quer fazer com que vocês, os alunos, desenvolvam uma capacidade para analisar os problemas e criar soluções lógico-formais, Então, para isso, a gente vai apresentar as técnicas computacionais, tá, básicas para a resolução de problemas. Como objetivo específico, nessa disciplina, a gente vai ver a definição formal de algoritmo e discutir a importância desse conceito na resolução de problemas. A gente vai ver aqui um pouco sobre a organização de computadores e os modelos computacionais. Tá? A gente vai estudar como que a informação é armazenada em um computador. E para isso a gente vai desenvolver habilidades úteis na construção, implementação, simulação e testes de algoritmos iterativos e também recursivos. Agora o conteúdo programático, seria quais os pontos que a gente vai estudar nessa disciplina. Inicialmente eu vou fazer aqui uma introdução onde a gente vai ver os conceitos básicos, um pouco sobre a história do computador, a organização dos computadores, modelo computacional e, o mais importante, a definição formal do que é um algoritmo. Acredito que a maioria ainda não saiba. Na unidade 2, a gente vai ver aqui já alguns conceitos mais relacionados aos algoritmos, tá? Que são as variáveis, as expressões aritméticas, atribuições e os comandos de entrada e saída.
Na unidade 3, a gente vai estudar as estruturas de controle, tá? Que são as estruturas de seleção. If, else, a gente vai aprender a fazer o alinhamento dessas estruturas e também a gente vai ver a estrutura de seleção múltipla, que é o with. Desculpa, with não, switch. Na quarta unidade, a gente vai estudar as estruturas de repetição, tá? Que toda linguagem tem, né? Mas a gente vai ver a estrutura for, while e do while, que são presentes na linguagem C. Na quinta unidade, a gente vai ver os conceitos sobre funções, a criação de funções na linguagem C. Como fazer uma chamada, a declaração de uma função, os parâmetros de entrada e saída, né, corpo e retorno. Na unidade 6, a gente vai estudar as estruturas homogêneas, né, que são vetores ou arrays e matrizes. Na unidade 7, a gente vai estudar um pouco sobre recursividade, né, fazendo a implementação de funções recursivas. Na unidade 8, a gente já vai ver umas estruturas um pouco mais avançadas, porque elas são não homogêneas. E em C, a gente tem a estrutura chamada struct. E, se der tempo, a gente vê um pouco sobre busca sequencial e ordenação, utilizando o insert e um sort. Na última unidade, a gente vai ver alguns conceitos sobre apontadores e alocação de memória. Qual que é a metodologia utilizada nessa disciplina? Nessa disciplina, a gente vai ver, eu vou disponibilizar para vocês videoaulas, tá, de forma assíncrona, ou seja, né, eu vou enviar essas aulas para o YouTube e vocês vão ter acesso a elas no AVA. Tá? Então, a gente não precisa todo mundo estar no mesmo horário para assistir essas aulas. Vocês podem assistir no ritmo de vocês. Tá? Em seguida, quando for necessário, a gente vai agendar as aulas síncronas, tá? Onde a gente vai fazer uma reunião online para esclarecimento de dúvidas. Todo o conteúdo vai estar disponível no AVA e, eventualmente, a gente vai utilizar o sistema RunCodes para o envio dos trabalhos práticos. Como que vocês vão ser avaliados, né? Quais são as avaliações nessa disciplina? A gente vai ter lista de exercícios, tá? Que aí vai depender do conteúdo que a gente vê, né? A gente e essas listas de exercícios vocês vão ter prazos, tá? Sempre eu vou dar um prazo viável para que vocês consigam finalizar esses exercícios. E também trabalhos práticos. Trabalhos práticos vão ser só 2. E as listas vão depender do conteúdo, certo? Que a gente atingir. Como que a média vai ser calculada? A gente vai pegar a lista de exercícios de vocês, a média simples, tá? E os 2 trabalhos práticos, média simples também. O trabalho prático vai ter peso de 60% e as listas de exercícios vão ter peso de 40%. Se a média de vocês for maior que 5, vocês estão aprovados. Muito simples. Qual que é a bibliografia básica, né? A gente tem disponível aqui para vocês vários livros, tá? O importante é que seja um livro voltado para a linguagem C, certo? Se for outra disciplina, outra linguagem de programação não serve. E C++ é diferente da linguagem C, tá? Então nós temos esses algoritmos, esses livros aqui, que são os livros básicos, e também tem alguns livros complementares, tá? Que eu recomendo também que vocês estudem. Sempre com foco na linguagem C. Então, muito obrigado, eu finalizo por aqui e até o próximo vídeo.